Em Mateus 26, já haviam começado a conspirar para a morte de Jesus Cristo e iniciavam-se os preparativos para a Santa Ceia. Em Mateus 26, a partir do versículo 17, temos: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Ele respondeu: Entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade, lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse: Com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: Foi você quem disse isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e ofereceu ao discípulo, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A palavra do Senhor. Então, Jesus estava entre Jerusalém e Betânia. Já era chegado a Páscoa, onde Jesus seria crucificado. E Jesus estava falando agora abertamente aos discípulos que haveria de ser morto. Então, ajuntaram-se na casa de um cidadão para fazer a Páscoa, uniram-se todos, e foi quando Jesus revelou que Judas o trairia. Ele revela isso, Judas sai, e então acontece a Santa Ceia. Jesus dá graças pelo pão, reparte o pão entre os discípulos e diz: Este é o meu corpo. Era o corpo de Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário, por nós. Jesus na cruz era Deus pagando a conta do nosso erro, do nosso pecado. Jesus se entregou numa vida de serviço, numa vida de amor por nós. Este era o pão, era o corpo de Jesus sendo ofertado por nós. E então ele toma do cálice, do vinho, e toma e reparte entre os discípulos, dizendo: Este é o símbolo da nova aliança, o sangue que é derramado em favor de muitos. E Jesus Cristo derramou o seu sangue. Ele pagou o preço de sangue para que fôssemos perdoados. Ele foi crucificado na cruz e derramou o seu sangue. E morreu. Então ali ele estava mostrando o pão e o vinho, símbolos da nova aliança do Senhor. E nos orientou que ceiássemos, que fizéssemos isso, o pão e o vinho, em memória dele. Então hoje podemos fazer a Santa Ceia. Podemos tomar do pão, podemos tomar do vinho, lembrando de Jesus Cristo, lembrando do que ele fez por nós, do sacrifício que ele passou. Fazemos isso em memória de Jesus. E claro, para fazer isso, temos que estar no centro da vontade do Senhor. Então temos que fazer uma análise de coração e refletirmos se existem pessoas na Terra que têm coisas contra nós. E se tiverem, temos que ir e pedir perdão. Isso é muito importante, irmãos. Precisamos fazer as pazes com todas as pessoas que têm algo contra nós. Se for necessário, temos que pedir perdão, mas estar de consciência limpa, que nós pedimos perdão, que se for necessário nos humilhamos, mas vivemos em serviço e em amor, como Jesus nos ensinou. E aí podemos tomar do pão
e do vinho e ceiar, com a plena certeza de darmos bom testemunho em Jesus Cristo. Porque é isso que é importante. O irmão Paulo vai escrever depois, nas cartas que ele escreve, como é importante ser circuncidado no coração, não no corpo. É essa circuncisão do coração que nós buscamos. É pedir perdão uns aos outros. É nos humilharmos se for necessário, mas vivermos uma vida de amor. A coisa mais importante é vivermos uma vida reta diante de Deus. Então acaba o justiçamento próprio e a gente busca viver em amor. Então sei e lembre de Jesus quando você for se alimentar qualquer alimento, ou especialmente na Santa Ceia na igreja, né? Para os católicos é o tomar da hóstia, para os evangélicos é a Santa Ceia com o pão e o suco de uva. Lembre-se de Jesus. Lembre-se se existem pessoas que têm coisas contra você e vá pedir perdão antes de ceiar. Porque é um momento muito sério, pois estamos dando testemunho de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E que bom testemunho seria esse se a gente tomasse da hóstia, do pão, do cálice e tivesse briga com os outros? Que evangelho seria esse? A gente precisa pedir perdão. A gente precisa se renovar no Senhor. E a gente precisa buscar Jesus Cristo. Então lembre de Jesus no dia de hoje. Lembre que ele sofreu para pagar o preço pelos seus erros, pelos meus erros. E que a partir de hoje a gente precisa buscar ter uma vida de amor com uns com os outros. Então é tempo de reparar todas as brechas que deixamos. É tempo de pedir perdão a todos que têm algo contra nós. E é tempo de reformatar a nossa vida em algo santo, em oferta agradável ao Senhor. Lembre de Jesus.